Você já se sentiu completamente invisível? Como se ninguém enxergasse seu valor verdadeiro? Imagine passar horas trabalhando duro, dando o seu melhor todos os dias e mesmo assim ser ignorada ou humilhada por aqueles que deveriam, ao menos, reconhecer seu esforço. Imagine sentir o peso do desprezo, a sensação de que nada do que você faz é suficiente, e ainda assim, manter a esperança de que a vida pode lhe reservar algo melhor. Antes de começarmos, me conte, de onde você está assistindo a esta história? Fique até o final e depois escreva nos comentários o que achou desta trama, porque ela vai mexer com suas emoções de uma forma que você não imagina. Esta é a história de Marina, uma jovem humilde, que todos os dias entra na grande empresa onde trabalha como faxineira. Ela caminha pelos corredores elegantes, recolhendo papéis, limpando mesas, arrumando tudo com cuidado e atenção, enquanto os executivos, os funcionários importantes, passam por ela sem sequer notar sua presença. Cada gesto seu é silencioso, quase invisível, mas por trás de cada ação simples, existe uma determinação, uma força silenciosa que ninguém poderia imaginar. E então existe Arthur. Arthur é o CEO da empresa, um homem milionário, poderoso, frio, arrogante e em muitos momentos cruel. Ele é conhecido por ser implacável, por exigir perfeição de todos e não tolerar falhas. E para ele, Marina não passa de mais uma funcionária insignificante. Alguém que ele despreza e zomba a cada oportunidade. Ele aponta erros, corrige de forma ríspida e muitas vezes faz comentários em público que a deixam envergonhada e humilhada. Mas por trás de cada zombaria, existe algo mais profundo. Algo que ele não consegue entender nem admitir. Será que tanto desprezo e zombaria escondem algo que nem ele mesmo percebe? O que ninguém sabe é que quando Arthur se depara com Marina, há algo que mexe com ele, pelo jeito dela, pela sua educação impecável, pelo carisma natural, pelo sorriso delicado e pelo rosto que transmite bondade e pureza. Ele sente algo que não consegue controlar. E por isso, ao invés de se aproximar, ele a humilha, tentando camuflar seus próprios sentimentos. Cada comentário ríspido, cada olhar de reprovação, é uma máscara para aquilo que seu coração sente. Atração, curiosidade e, sem perceber, respeito por aquela jovem que parece tão simples, mas que de alguma forma começa a tocar seu mundo. O que Arthur não sabe, e que ninguém jamais poderia imaginar, é que Marina é a verdadeira herdeira da empresa. Toda a riqueza, poder e influência que ele representa, ela de direito deveria possuir. Cada humilhação que sofreu, cada olhar de desprezo, é apenas o prelúdio de uma grande reviravolta que mudará completamente a vida de ambos. Mas antes de chegarmos a isso, vamos entender quem é a Marina. Ela não nasceu em berço de ouro. Sua vida foi marcada pela simplicidade, pelo esforço, pela luta diária. Cada centavo que ela ganhou com seu trabalho, cada gesto de dedicação, foi construído com suor, perseverança e sonhos silenciosos de um futuro melhor. Ela carrega valores que muitos ricos esquecem: honestidade, bondade e coragem. Mas mesmo com essas qualidades, ela é constantemente subestimada. Enquanto isso, Arthur, imerso em seu mundo de poder e luxo, não consegue ver além do uniforme de faxineira. Dos sapatos simples, das mãos limpas de poeira e suor, ele a observa de longe. Sente algo estranho sempre que a vê, mas não entende. Cada gesto dela desperta nele emoções confusas. Um misto de curiosidade, atração e, acima de tudo, uma inquietação que nunca sentiu antes. Por isso ele reage com desprezo, zombaria e críticas severas. Uma forma de tentar proteger seu próprio coração de sentimentos que ele considera impróprios. Você já se perguntou por que algumas pessoas, mesmo sendo incríveis, continuam invisíveis aos olhos do mundo? Porque o destino parece conspirar contra elas.
É isso que Marina enfrenta todos os dias. Ser ignorada e subestimada em uma empresa onde, na verdade, ela é a pessoa mais importante sem sequer saber. E é nesse cenário de injustiça, humilhação e tensão que nossa história se desenrola. Você verá Marina enfrentando desafios, suportando o desprezo de Arthur e de outros colegas, mantendo sua dignidade e seu espírito inquebrável. Ela vai mostrar, passo a passo, que coragem, inteligência e bondade podem superar qualquer obstáculo, mesmo quando todos ao redor parecem contra você. Mas o mais surpreendente de tudo ainda está por vir. A relação entre Marina e Arthur será marcada por altos e baixos, por conflitos e pequenos gestos de ternura que ele tenta esconder. O desprezo inicial dará lugar a sentimentos que ele não consegue controlar, criando um jogo de tensão, emoção e atração silenciosa que vai prender você até o último minuto. Fique atento a cada detalhe desta história. Observe cada olhar, cada gesto, cada palavra dita e não dita, porque quando o segredo de Marina finalmente vier à tona, nada será como antes. O desprezo, a humilhação e o poder do CEO serão confrontados por uma verdade maior. Marina, a jovem que todos ignoraram, é a verdadeira herdeira da empresa, e seu destino está prestes a se revelar de forma inesperada e emocionante. E então eu te pergunto, o que você faria se estivesse no lugar dela? Como reagiria ao descobrir que todo o desprezo, toda a zombaria e todo o desprezo recebido eram apenas o início de algo extraordinário? Será que conseguiria manter a calma, a dignidade e ainda lutar pelo que é seu por direito? Prepare-se, porque esta é uma história de injustiça, suspense, lágrimas e superação. Uma história em que o amor, o destino e a verdade se entrelaçam, mostrando que mesmo na adversidade, a coragem e o coração podem transformar tudo. Hoje você vai conhecer Marina, a faxineira que ninguém valorizava, mas que, sem saber, era a herdeira de tudo. Cada momento desta história vai prender sua atenção, fazer você refletir e, quem sabe, se emocionar até as lágrimas. E lembre-se, fique até o final e conte nos comentários o que achou, porque quando a verdade vem à tona, nada será como antes. Após dias de rotina silenciosa, Marina seguia seu caminho pelos corredores da empresa como sempre. Cabisbaixa, concentrada em suas tarefas, tentando passar despercebida. Cada passo ecoava nos pisos de mármore. Cada movimento seu parecia pequeno diante da grandiosidade daquele prédio luxuoso. Mas naquele dia, algo estava prestes a mudar. Arthur, o CEO, estava em sua sala, revisando relatórios e planejando reuniões importantes, completamente absorvido por seu mundo de negócios, cifras e poder. Mas quando Marina entrou discretamente para recolher alguns papéis caídos perto da porta da sala de Arthur, ele notou algo diferente. Um leve tremor no ar, um perfume suave, a postura dela. Algo despertou nele uma atenção que ele não esperava sentir. Ele franziu a testa, tentando afastar aquela sensação, mas era impossível ignorar. Por que aquela faxineira parecia tão diferente de todas as outras? Havia algo no jeito dela, no cuidado com que pegava os papéis, no silêncio respeitoso que o desconcertava. E pela primeira vez ele percebeu que suas zombarias e críticas poderiam estar escondendo mais do que simples autoridade ou arrogância. Marina, por outro lado, sentiu o peso do olhar dele. Não podia negar. Cada vez que Arthur a observava, seu coração batia mais rápido. Não de medo, mas de uma estranha tensão que não conseguia explicar. Ela desviou o olhar rapidamente, mantendo a postura profissional, mas não conseguiu evitar que seus pensamentos se perdessem naquele homem que, embora frio e severo, despertava algo dentro dela. O primeiro contato não foi verbal. Não houve palavras gentis, não houve elogios. Apenas olhares. Olhares que falavam mais do que qualquer conversa.
Para Marina era apenas mais um dia de trabalho, mais uma rotina silenciosa. Mas para Arthur, aquele instante se tornou um marco. Algo nele se mexeu, um sentimento confuso que ele não estava preparado para enfrentar. E então, o inevitável aconteceu. Um pequeno acidente. Um copo de água tombou próximo à mesa de Arthur, espalhando líquido pelo chão de mármore. Marina reagiu imediatamente, pegando um pano e se aproximando para limpar a bagunça antes que alguém notasse. Arthur a observava, cada gesto seu detalhadamente. Não era apenas a eficiência que chamava a atenção. Era a dignidade, a calma, a determinação silenciosa diante de uma situação que poderia ser embaraçosa. Ele, que estava acostumado a tratar todos com frieza e controle, sentiu algo inesperado. Admiração misturada com confusão. Por que aquela jovem humilde, uma simples faxineira, conseguia despertar nele sensações tão fortes? Era irritante, desconcertante e, acima de tudo, perturbador. Para Marina, cada palavra ríspida, cada comentário sarcástico de Arthur, era uma lembrança constante de seu lugar naquele mundo. Invisível, subestimada, quase insignificante. Mas naquele dia, enquanto ela limpava o chão com precisão e cuidado, algo dentro dela começou a mudar. Sentiu uma força desconhecida. A percepção de que, apesar de tudo, havia algo maior reservado para ela. Algo que ninguém podia imaginar. Arthur se obrigou a controlar a expressão. Seu desprezo habitual voltou, mas agora carregava uma pitada de tensão. Um leve desconforto. Cada gesto dela o afetava, embora ele tentasse disfarçar. A atração silenciosa, a curiosidade crescente, o incomodava profundamente. Ele começou a perceber que talvez a simples presença de Marina estivesse mexendo com ele de um jeito que ele não sabia lidar. Enquanto ela se afastava, o pano nas mãos, ele a observou desaparecer pelos corredores, e algo dentro dele sabia que aquele não seria apenas mais um dia. Algo havia mudado, embora ele não conseguisse nomear. Um fio invisível começava a ligar os dois, misturando desprezo, fascínio, curiosidade e confusão. Marina voltou para seu canto habitual, recolhendo papéis e caixas, mas não conseguia tirar da cabeça os olhos de Arthur. Era estranho como ele conseguia perturbar seu equilíbrio emocional, sem sequer falar com ela diretamente. Cada gesto dele, cada pequena expressão parecia carregar um significado oculto que Marina ainda não entendia. E isso a deixava inquieta, misturando raiva, curiosidade e um desejo silencioso de provar que era mais do que todos imaginavam. Enquanto isso, Arthur se pegou pensando nela durante a reunião seguinte. Como alguém tão humilde poderia gerar tamanha reação em um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor? Ele tentou afastar os pensamentos, focar nos números, nas estratégias, nos contratos milionários. Mas o rosto de Marina surgia em sua mente a cada instante. Cada sorriso tímido que ele mal notara, cada gesto delicado parecia gravar-se em sua memória. No almoço, quando Marina passava pelo corredor levando a bandeja de limpeza, Arthur a observou novamente. E desta vez não pôde evitar um pequeno suspiro involuntário. Algo nele estava mudando, e ele ainda não sabia como lidar com isso. Cada humilhação anterior começava a perder força diante de uma sensação que ele não podia nomear. Uma mistura de fascínio, inquietação e, quem diria, atração silenciosa. Será que Arthur começará a perceber que o desprezo não é suficiente para esconder o que sente? E Marina, sentindo a tensão silenciosa entre eles, conseguirá decifrar os sentimentos do homem mais poderoso da empresa, sem sequer imaginar que o destino reserva algo ainda mais grandioso para ela? A história está apenas começando. Cada olhar, cada gesto, cada silêncio entre Arthur e Marina carrega a promessa de conflitos, revelações e, acima de tudo, de um amor inesperado que vai se revelar de forma surpreendente.
Fique atento, porque quando o destino começar a se mover, nada será como antes. O dia seguinte amanheceu igual a tantos outros, mas Marina sentia que algo estava diferente. O ar nos corredores da empresa parecia mais pesado, mais denso, como se anunciasse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela ajeitou o uniforme, simples, prendeu o cabelo e respirou fundo antes de entrar no prédio. Para ela, era apenas mais um dia de trabalho duro, mais um dia tentando se manter invisível entre paredes luxuosas que jamais haviam sido feitas para alguém como ela. Mas sem perceber, estava prestes a viver momentos que mudariam tudo. Arthur, do outro lado daquele mesmo edifício, sentia uma inquietação que o incomodava desde cedo. Tentava se concentrar em relatórios, reuniões e contratos milionários, mas a imagem de Marina insistia em voltar à sua mente. O olhar dela, a postura firme mesmo diante de suas zombarias, a delicadeza com que executava cada tarefa simples, tudo isso o perturbava de um jeito que ele não queria admitir. Porque entre tantas pessoas que passavam por sua vida, justo aquela jovem humilde conseguia deixá-lo sem controle? Ele não aceitava aquilo, e por isso se agarrava ao desprezo, como se humilhá-la fosse a única forma de esconder aquilo que crescia dentro de si. Na sala de reuniões, Marina se ocupava de recolher papéis e organizar cadeiras antes da entrada dos diretores. Tentava ser rápida, quase invisível, mas não conseguiu evitar que uma folha escorregasse de suas mãos e caísse aos pés de Arthur. O coração dela disparou e ela se abaixou imediatamente para pegar o papel. O olhar dele a seguiu em silêncio, e por um instante a sala pareceu congelar. Havia dureza em sua voz quando disse para ela ter mais cuidado, mas por trás daquela firmeza havia algo a mais. Algo que nem ele mesmo soube disfarçar. Marina sentiu um arrepio correr pela espinha. Não era apenas desprezo. Era outra coisa. Ela voltou ao trabalho em silêncio, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Arthur acompanhava cada gesto com uma atenção que o irritava. Não queria olhar, mas não conseguia evitar. A cada vez que Marina passava pela sua frente, era como se algo dentro dele fosse testado, como se uma muralha começasse a ruir lentamente. Ele se perguntava por quê, entre tantas mulheres ricas e poderosas com quem convivia, era justamente aquela faxineira que despertava nele um interesse que não sabia controlar. No intervalo da tarde, o acaso voltou a uni-los. Marina limpava discretamente a sala do arquivo quando encontrou um envelope antigo, esquecido em uma gaveta. Os papéis amarelados, com nomes e datas que ela não compreendia, despertaram uma estranha sensação em seu peito. Era como se aqueles documentos contassem uma história que ela ainda não conhecia, uma história que, de alguma forma inexplicável, tinha ligação com ela. Antes que pudesse analisar melhor, Arthur apareceu de surpresa na porta. O coração dela disparou, e num gesto rápido, guardou os papéis de volta. Ele a olhou como sempre, com o semblante sério, mas dentro de si travava uma batalha. Queria repreendê-la, queria manter a postura fria, mas não conseguiu evitar que seus olhos desviassem por um instante, observando o rosto delicado de Marina. Era irritante sentir aquela mistura de raiva e fascínio. Então, como fazia sempre que estava prestes a perder o controle, recorreu ao desprezo. Perguntou por que ela estava demorando tanto, zombou de sua lentidão e saiu da sala. Mas assim que virou as costas, sentiu um aperto estranho no peito. Estava tentando fugir de algo que já não era possível controlar. Marina sozinha respirou fundo. Não entendia por que as palavras dele doíam tanto,
mas também não entendia por que seu coração acelerava sempre que ele se aproximava. Havia algo oculto naquela relação, algo que ela não conseguia explicar. Sentia-se dividida entre a raiva de ser tratada como alguém insignificante e uma curiosidade estranha pelo homem que parecia lutar contra sentimentos que não queria admitir. À noite, já em casa, Marina não conseguia parar de pensar no envelope que encontrara. Aqueles nomes e documentos voltavam à sua mente como um enigma, e em meio a tantas perguntas, surgia uma certeza silenciosa. Havia algo em seu passado que ainda não conhecia, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Enquanto isso, Arthur também não conseguia dormir. O rosto dela surgia em sua mente repetidas vezes. Lembrava-se do jeito que ela abaixara para pegar a folha, da firmeza em sua voz ao pedir desculpas, da dignidade com que se movia, mesmo sendo constantemente humilhada. Ele se perguntava por que aquilo o afetava tanto. E quanto mais tentava se convencer de que não passava de uma atração passageira, mais percebia que estava perdendo o controle. E assim, o destino começava a preparar o próximo passo dessa história. Marina, sem saber, estava mais próxima do que nunca de descobrir a verdade sobre sua vida, enquanto Arthur se via cada vez mais preso em sentimentos que não podia confessar. Ambos caminhavam rumo a uma revelação que mudaria tudo. O que Marina fará quando descobrir que sua história está ligada ao poder daquela empresa? O dia seguinte amanheceu igual a tantos outros, mas Marina sentia que algo estava diferente. O ar nos corredores da empresa parecia mais pesado, mais denso, como se anunciasse que algo importante estava prestes a acontecer. Ela ajeitou o uniforme, simples, prendeu o cabelo e respirou fundo antes de entrar no prédio. Para ela, era apenas mais um dia de trabalho duro, mais um dia tentando se manter invisível entre paredes luxuosas que jamais haviam sido feitas para alguém como ela. Mas sem perceber, estava prestes a viver momentos que mudariam tudo. Arthur, do outro lado daquele mesmo edifício, sentia uma inquietação que o incomodava desde cedo. Tentava se concentrar em relatórios, reuniões e contratos milionários, mas a imagem de Marina insistia em voltar à sua mente. O olhar dela, a postura firme mesmo diante de suas zombarias, a delicadeza com que executava cada tarefa simples, tudo isso o perturbava de um jeito que ele não queria admitir. Por que, entre tantas pessoas que passavam por sua vida, justo aquela jovem humilde conseguia deixá-lo sem controle? Ele não aceitava aquilo, e por isso se agarrava ao desprezo, como se humilhá-la fosse a única forma de esconder aquilo que crescia dentro de si. Na sala de reuniões, Marina se ocupava de recolher papéis e organizar cadeiras antes da entrada dos diretores. Tentava ser rápida, quase invisível, mas não conseguiu evitar que uma folha escorregasse de suas mãos e caísse aos pés de Arthur. O coração dela disparou e ela se abaixou imediatamente para pegar o papel. O olhar dele a seguiu em silêncio, e por um instante, a sala pareceu congelar. Havia dureza em sua voz quando disse para ela ter mais cuidado, mas por trás daquela firmeza havia algo a mais. Algo que nem ele mesmo soube disfarçar. Marina sentiu um arrepio correr pela espinha. Não era apenas desprezo. Era outra coisa. Ela voltou ao trabalho em silêncio, mas a sensação de estar sendo observada não a abandonava. Arthur acompanhava cada gesto com uma atenção que o irritava. Não queria olhar, mas não conseguia evitar. A cada vez que Marina passava pela sua frente, era como se algo dentro dele fosse testado, como se uma muralha começasse a ruir lentamente. Ele se perguntava por quê, entre tantas mulheres ricas e poderosas com quem convivia,
Era justamente aquela faxineira que despertava nele um interesse que não sabia controlar. No intervalo da tarde, o acaso voltou a uni-los. Marina limpava discretamente a sala do arquivo quando encontrou um envelope antigo, esquecido em uma gaveta. Os papéis amarelados, com nomes e datas que ela não compreendia, despertaram uma estranha sensação em seu peito. Era como se aqueles documentos contassem uma história que ela ainda não conhecia, uma história que, de alguma forma inexplicável, tinha ligação com ela. Antes que pudesse analisar melhor, Arthur apareceu de surpresa na porta. O coração dela disparou e, num gesto rápido, guardou os papéis de volta. Ele a olhou como sempre, com o semblante sério, mas dentro de si travava uma batalha. Queria repreendê-la, queria manter a postura fria, mas não conseguiu evitar que seus olhos desviassem por um instante, observando o rosto delicado de Marina. Era irritante sentir aquela mistura de raiva e fascínio. Então, como fazia sempre que estava prestes a perder o controle, recorreu ao desprezo. Perguntou por que ela estava demorando tanto, zombou de sua lentidão e saiu da sala. Mas assim que virou as costas, sentiu um aperto estranho no peito. Estava tentando fugir de algo que já não era possível controlar. Marina sozinha respirou fundo. Não entendia por que as palavras dele doíam tanto, mas também não entendia por que seu coração acelerava sempre que ele se aproximava. Havia algo oculto naquela relação, algo que ela não conseguia explicar. Sentia-se dividida entre a raiva de ser tratada como alguém insignificante e uma curiosidade estranha pelo homem que parecia lutar contra sentimentos que não queria admitir. À noite, já em casa, Marina não conseguia parar de pensar no envelope que encontrara. Aqueles nomes e documentos voltavam à sua mente como um enigma, e em meio a tantas perguntas, surgia uma certeza silenciosa. Havia algo em seu passado que ainda não conhecia, algo que poderia mudar sua vida para sempre. Enquanto isso, Arthur também não conseguia dormir. O rosto dela surgia em sua mente repetidas vezes. Lembrava-se do jeito que ela abaixara para pegar a folha, da firmeza em sua voz ao pedir desculpas, da dignidade com que se movia, mesmo sendo constantemente humilhada. Ele se perguntava por que aquilo o afetava tanto. E quanto mais tentava se convencer de que não passava de uma atração passageira, mais percebia que estava perdendo o controle. E assim, o destino começava a preparar o próximo passo dessa história. Marina, sem saber, estava mais próxima do que nunca de descobrir a verdade sobre sua vida, enquanto Arthur se via cada vez mais preso em sentimentos que não podia confessar. Ambos caminhavam rumo a uma revelação que mudaria tudo. O que Marina fará quando descobrir que sua história está ligada ao poder daquela empresa? O ambiente da empresa sempre foi marcado pela imponência. As paredes de vidro, os corredores largos e as salas bem iluminadas transmitiam um ar de poder e grandeza. Marina, vestida com seu uniforme simples de faxineira, caminhava entre esses espaços com passos firmes, carregando o balde e a vassoura, como quem carregava também um peso invisível, o peso do olhar alheio. Muitos a viam apenas como a moça da limpeza, alguém que estava ali para servir. Mas poucos reparavam na postura ereta, no semblante sereno e na educação delicada que sempre mantinha, mesmo diante da arrogância que pairava em torno dela. Arthur, o CEO milionário, era um homem de presença imponente, alto, de ombros largos e expressão firme. Seus passos ecoavam no mármore dos corredores como se todo o prédio lhe pertencesse. E, de certa forma, pertencia. Ele era respeitado, temido e até admirado por muitos. Mas não se podia negar que sua frieza causava arrepios. Sua voz era grave e cortante e seu olhar penetrava fundo,
como se pudesse desnudar as intenções de qualquer um que ousasse cruzar seu caminho. Foi em um desses dias que os destinos de Arthur e Marina se cruzaram de maneira mais intensa. Ela estava limpando o saguão principal quando, sem perceber, deixou cair um pano úmido bem próximo à porta de vidro. No mesmo instante, Arthur descia os degraus da escada em passos apressados, ocupado demais com sua própria agenda para prestar atenção ao chão. O inevitável aconteceu. O sapato caro deslizou levemente sobre a superfície molhada, e ele só não caiu por um reflexo rápido. Mas o que é isso? A voz dele ecoou grave e carregada de irritação. Quem é o responsável por essa imprudência? Marina se aproximou imediatamente, abaixando a cabeça num gesto quase instintivo. Desculpe, senhor. Fui eu. Estava limpando e não percebi que o pano caiu. Vou resolver agora mesmo. Arthur a encarou com um misto de desprezo e algo que ele mesmo não sabia explicar. Aquela mulher, com seus olhos grandes e expressivos, não parecia apenas uma simples faxineira. Havia nela uma dignidade que o incomodava. Como se não fosse certo ela estar naquela posição. Ainda assim, em vez de reconhecer o acidente como algo pequeno, ele escolheu a via da superioridade. Resolva agora mesmo? Ele repetiu sarcástico. Você quase me faz cair e acha que um pedido de desculpas basta? Está aqui para limpar, mas nem isso consegue fazer direito. Se não é capaz de cuidar de um simples pano de chão, talvez nem esse trabalho mereça. As palavras foram afiadas como lâminas, mas Marina manteve-se firme, engoliu em seco, sem permitir que as lágrimas denunciassem sua dor. Com licença, senhor. Não vai acontecer de novo. E foi embora, silenciosa, recolhendo o pano como quem recolhe também a própria dignidade. Arthur a acompanhou com o olhar, intrigado. Por que ela não rebateu? Por que não se desesperou? Qualquer outra pessoa teria chorado, implorado, talvez até pedido para não ser demitida. Mas Marina não. Havia uma força silenciosa nela que o deixava desconfortável. Nos dias que se seguiram, os encontros entre os dois se tornaram inevitáveis. Arthur parecia encontrar Marina em cada canto da empresa. No corredor, na sala de reuniões que ela limpava cedo pela manhã, no saguão quando ele chegava apressado, até mesmo na copa, onde ela arrumava as mesas antes do horário de almoço. E sempre que havia, algo dentro dele estremecia. Era como se aquela presença simples mexesse com sua fortaleza interior, derrubando muralhas que ele nunca permitira a ninguém derrubar. Mas, em vez de reconhecer esse sentimento, Arthur o transformava em zombaria. Ainda aqui? Dizia ele em tom de desprezo. Achei que já tivesse desistido. Esse trabalho não é para qualquer um. Ou então, sabe, Marina, sua vassoura deve ser sua melhor amiga. É a única que te acompanha o tempo todo, não é? E Marina, firme, respondia sempre com educação, mesmo que por dentro ardesse com a humilhação. Sim, senhor. É parte do meu trabalho. Essa postura irritava Arthur. Por que ela não se abalava? Por que não demonstrava fraqueza? Por que, ao contrário, cada palavra dela soava como uma prova de força silenciosa? Ele zombava para esconder o que realmente sentia. A inquietação de ser atraído por uma mulher que, em sua visão, não poderia significar nada para ele. Mas o destino, como sempre, tinha seus próprios planos. Certa tarde, após uma reunião tensa com investidores, Arthur desceu a copa para buscar um café. Estava exausto, com os ombros pesados e a mente fervilhando. Foi quando a encontrou novamente. Marina limpando discretamente uma mesa, cantarolando baixinho uma melodia suave. A voz dela era doce, quase hipnótica. Ele parou por alguns segundos, observando sem que ela percebesse. O semblante dela era sereno. Os olhos brilhavam com uma leveza que ele desconhecia em seu próprio mundo. E foi nesse instante que ele sentiu a verdade que tanto negava. Marina mexia com ele, não apenas por sua beleza singela, mas por algo muito mais profundo. Havia nela um carisma natural, uma educação que se destacava, uma nobreza escondida que Arthur não sabia explicar. Talvez fosse por isso que ele zombava,
que a humilhava, porque no fundo não suportava admitir que aquela faxineira, uma simples faxineira, podia penetrar as muralhas de seu coração. Ele se aproximou, rompendo o silêncio. Está feliz, Marina? Cantando no meio da limpeza? Que vida maravilhosa a sua, não? Marina ergueu o olhar para ele, sem perder a serenidade. Felicidade não depende do lugar em que estamos, Senhor. Depende do que carregamos dentro de nós. Arthur ficou mudo por alguns segundos. As palavras dela ecoaram como uma flecha certeira. Sentiu o coração acelerar, mas em vez de se render, vestiu novamente a máscara da arrogância. Filosofia barata. Continue com sua vassoura, é o máximo que vai conquistar. E saiu deixando Marina sozinha, mas não derrotada. Ela respirou fundo, voltando ao trabalho. Sabia que cada palavra dele era um ataque para tentar diminuir sua luz, mas dentro de si, tinha a convicção de que não era qualquer posição social que definiria quem ela realmente era. O jogo entre os dois estava apenas começando. A cada encontro, a cada palavra trocada, mais fortes se tornavam as faíscas que misturavam humilhação e atração. O destino estava costurando uma história que mudaria a vida de ambos e revelaria verdades capazes de abalar todo aquele império. E no fundo, Arthur começava a temer isso, porque por mais que tentasse negar cada vez que cruzava com Marina, uma pergunta insistia em martelar sua mente. Será que ela era apenas uma faxineira? Ou havia algo muito maior por trás daquela mulher? O destino logo colocará Marina em uma situação em que Arthur não poderá ignorar sua presença. Um evento inesperado, uma revelação ainda. À medida que o dia avançava, o salão foi ganhando forma. As mesas cobertas com toalhas brancas, a passarela vermelha estendida no centro, as taças alinhadas como soldados reluzentes. Marina se dedicava com afinco, cuidando de cada detalhe como se fosse parte de algo maior, embora ninguém lhe desse o devido valor. No fim da tarde, os primeiros convidados começaram a chegar. Carros de luxo estacionavam à porta. Homens e mulheres vestidos em trajes de gala desfilavam com ares de grandeza. Marina discreta retirava-se para os bastidores, mas não sem antes lançar um último olhar para o salão. Era como se quisesse memorizar cada detalhe daquele mundo ao qual acreditava jamais pertenceria. Arthur se movia entre os convidados com desenvoltura. Sua presença dominava o ambiente. Todos queriam cumprimentá-lo, estar perto dele, compartilhar um sorriso ou uma palavra que pudesse abrir portas. Mas apesar dos flashes das câmeras e das conversas animadas, havia algo que o distraía. A imagem de Marina ainda pairava em sua mente. E então aconteceu. Durante a cerimônia, uma pequena confusão se instaurou. Uma das funcionárias do buffet tropeçou e deixou cair uma bandeja inteira de taças de cristal. O som estrondoso ecoou pelo salão, chamando a atenção de todos. O clima elegante foi rompido por olhares de reprovação e murmúrios. Antes que Arthur pudesse reagir, Marina, que observava à distância, correu para ajudar. Ajoelhou-se recolhendo os cacos com cuidado, pedindo calma à jovem funcionária que tremia de nervosismo. Não se preocupe, disse Marina num tom sereno e acolhedor. Todos cometemos erros. O importante é como lidamos com eles. A cena singela atraiu olhares, entre eles o de Arthur, que observava em silêncio. Havia naquela mulher uma dignidade impossível de ignorar. Enquanto muitos olhavam com reprovação, Marina mostrava compaixão. Enquanto outros se preocupavam com as aparências, ela se preocupava com as pessoas. Arthur apertou os lábios, sentindo um nó na garganta, mas fiel ao seu orgulho não deixou transparecer nada. Aproximou-se apenas para reafirmar sua autoridade. Levantem-se logo, ordenou seco. O evento não pode parar por causa de um tropeço. Marina ergueu os olhos para ele naquele instante, e Arthur sentiu algo estranho. Havia um brilho nos olhos dela que parecia enxergar além de sua máscara, como se visse o homem por trás do CEO, o ser humano escondido sob o peso do poder. A noite prosseguiu, mas Arthur já não era o mesmo.
Tentava se concentrar em discursos, em negociações, em sorrisos forçados. Contudo, cada vez que avistava Marina, algo dentro dele estremecia. Sentia-se vulnerável, exposto, e odiava essa sensação. Por isso, mais tarde, ao encontrar Marina sozinha em um dos corredores, não resistiu. "Você acha que pode simplesmente agir assim?" Perguntou num tom carregado de tensão. "Assim como?" Ela devolveu tranquila, como se fosse diferente. Como se fosse melhor do que os outros. "Você não passa de uma faxineira." Marina respirou fundo, mantendo a calma que parecia ser sua marca registrada. "Não sou melhor do que ninguém, Sr. Arthur, mas também não sou menos." As palavras foram como um soco invisível. Arthur sentiu o orgulho ferido, mas também percebeu algo mais. A verdade escondida naquela frase. Ele quis responder, quis zombar, quis rebaixá-la, mas não conseguiu. Apenas a encarou em silêncio, com uma mistura de raiva e admiração. E foi nesse instante que o destino começou a tecer sua trama mais ousada. Porque sem que Arthur soubesse, naquela mesma noite, um documento esquecido em uma das gavetas da sala de reuniões seria encontrado. Um documento capaz de revelar segredos que mudariam tudo. Quem realmente era Marina, e por que sua presença naquela empresa não era mero acaso. Enquanto Arthur luta contra os sentimentos que não admite, a verdade sobre Marina começa a emergir. O que será revelado? Que segredos escondem os papéis esquecidos que falam sobre a verdadeira herdeira da empresa? A noite avançava e o evento seguia seu curso. Taças tilintavam, brindes eram feitos, risos ecoavam pelo salão luxuoso. Mas nos bastidores uma trama muito maior começava a se desenrolar. Marina havia terminado suas tarefas e caminhava discretamente pelos corredores, buscando recolher alguns objetos esquecidos. Não gostava de ficar no meio da festa. Preferia a calma do silêncio, onde ninguém a olhava com desdém. Enquanto os convidados se divertiam, ela se dedicava ao que fazia de melhor: trabalhar com dignidade. Foi então que, ao passar diante da sala de reuniões, notou que a porta estava entreaberta. Estranhou, pois naquela noite tudo deveria estar fechado e trancado. Curiosa, empurrou a porta devagar e entrou. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz suave da lua que atravessava a janela. Sobre a grande mesa de madeira, pilhas de papéis se acumulavam. Marina aproximou-se para recolher alguns documentos que pareciam fora do lugar. Ao tocar neles, seus olhos pousaram em uma pasta antiga com o emblema da empresa gravado em dourado. A capa estava gasta, como se tivesse sido esquecida por anos. Movida por um pressentimento inexplicável, abriu-a. Lá dentro encontrou registros que falavam sobre a fundação da empresa, contratos e uma certidão. Ao ler o nome escrito ali, seu coração acelerou. Marina Duarte. O choque fez suas mãos tremerem. Como poderia o nome dela estar em documentos da própria empresa? Mais do que isso, a certidão estava vinculada ao nome de um dos fundadores, o avô que ela jamais conhecera, mas cujo sobrenome estava marcado em sua memória pelas histórias vagas que a mãe contava. Ela sentiu o mundo girar. Sempre crescera acreditando que era apenas uma garota simples, filha de uma mulher batalhadora que fizera de tudo para criá-la sozinha. Jamais imaginara que pudesse ter qualquer ligação com aquele império de vidro e aço. As palavras ecoaram em sua mente como marteladas. Herdeira legítima. Respirando com dificuldade, Marina fechou a pasta rapidamente. O medo a invadiu. E se alguém a encontrasse ali? Ninguém acreditaria que apenas por acaso ela havia tropeçado naqueles papéis. O mais provável era que a acusassem de bisbilhotar, ou até mesmo de tentar roubar informações. E foi nesse instante que ouviu passos no corredor. O coração disparou. Sem ter tempo de pensar, ela escondeu a pasta entre os objetos de limpeza que carregava. Segundos depois, a porta se abriu. Arthur entrou. Vestindo ainda o terno impecável, trazia consigo o olhar frio que intimidava a todos. Seus olhos percorreram a sala e se fixaram nela, curvando-se sobre os papéis.
O que você está fazendo aqui, Marina? A voz dele soou grave, carregada de desconfiança. Ela, ainda trêmula, tentou manter a calma. Eu vi a porta aberta. Pensei em organizar a sala. Arthur se aproximou, estreitando os olhos. Havia algo em seu olhar que não se limitava à desconfiança profissional. Era como se buscasse dentro dela uma verdade que não queria admitir. Ele respirou fundo e por um momento pareceu lutar contra si mesmo. Organizar, é? Murmurou, pegando alguns papéis da mesa. Você sabe que esses documentos não são para qualquer um. Eu sei, respondeu firme, embora seu coração batesse descompassado. Mas eu não toquei em nada que não fosse meu trabalho. Arthur a observou por longos segundos. Aquela mulher o desconcertava de novo. Havia nela uma coragem silenciosa que o fazia hesitar. Por fim, afastou-se. Não se meta onde não é chamada, Marina. O mundo dos grandes negócios não é para gente como você. As palavras doeram como punhaladas, mas Marina apenas abaixou a cabeça, guardando dentro de si o segredo que acabara de descobrir. Ele não fazia ideia de que aquela faxineira insignificante poderia ser a chave de todo o império que julgava controlar. Naquela noite, Marina voltou para casa diferente. Suas mãos ainda tremiam, e sua mente estava tomada por perguntas. Por que sua mãe nunca lhe contara nada? Quem realmente era o avô cujo nome estava naquele documento? E, sobretudo, por que seu destino a havia colocado justamente naquela empresa, sob as ordens do homem que mais a desprezava? No espelho, olhou para si mesma, tentando reconhecer algo de herdeira em sua imagem simples, cansada, de uniforme gasto. Mas por dentro algo havia mudado. Não era apenas a faxineira que os outros enxergavam. Era alguém que carregava em si uma verdade oculta, prestes a explodir e transformar todas as relações ao seu redor. Enquanto isso, Arthur, em sua mansão luxuosa, não conseguia dormir. A imagem de Marina na sala de reuniões não lhe saía da mente. Havia algo estranho nela naquela noite, como se escondesse um segredo. Ele não sabia qual, mas algo em seu instinto o alertava de que aquela mulher não era tão simples quanto aparentava. E essa sensação o deixava inquieto. Marina descobre que é a legítima herdeira da empresa, mas precisa manter o segredo até entender tudo. Enquanto isso, Arthur começa a suspeitar de que há muito mais por trás daquela mulher que insiste em desestabilizá-lo. Na madrugada silenciosa, deitada em sua cama simples, Marina revivia cada detalhe do que acontecera. Os documentos não saíam de sua mente. Ela lembrava das letras impressas, da assinatura que ligava seu nome a um sobrenome poderoso, da palavra que mudara tudo: herdeira. O peito ardia em confusão, misto de medo e esperança. Afinal, o que faria com aquela verdade? Revelar-se significava entrar em uma guerra contra Arthur e todos os que o cercavam. Mas silenciar significava viver como sombra de si mesma. Do outro lado da cidade, Arthur também não encontrava paz. Entre taças de vinho intocadas e a penumbra de seu escritório particular, ele se via dominado por um pensamento insistente. Marina. Por que aquela mulher mexia tanto com ele? O jeito com que o encarava sem medo? A serenidade que mantinha mesmo diante de suas humilhações? Agora misturava-se a uma nova suspeita. Havia segredos nos olhos dela. Segredos que ele precisava descobrir, custasse o que custasse. O destino silencioso e implacável começava a unir suas vidas em um fio invisível. Enquanto Marina tentava se convencer de que nada mudara, a verdade já corria em suas veias como fogo. E Arthur, sem saber, caminhava para a maior reviravolta de sua vida, onde orgulho, poder e paixão colidiriam com uma força que nenhum dos dois seria capaz de controlar. Marina, deitada naquela noite em sua cama simples, olhava para o teto tentando entender o porquê de Arthur estar presente em seus pensamentos de forma tão intensa. Ela lembrava do olhar dele, das palavras duras, mas também das vezes em que seu tom quase vacilava, como se lutasse contra algo dentro de si.
Será possível que por trás daquela máscara de arrogância exista um homem ferido, inseguro, que não sabe lidar com o que sente? Questionava-se em silêncio, mas logo afastava a ideia, lembrando-se de todas as humilhações que sofrera em público. Ainda assim, seu coração insistia em se contradizer. Arthur, em sua mansão luxuosa, tentava mergulhar nos relatórios da empresa, mas a imagem de Marina vinha à sua mente como uma sombra inescapável. Ele se perguntava por que se importava tanto com uma simples funcionária. Era irritante perceber que a lembrança do sorriso dela, mesmo depois de ter sido alvo de suas ironias, o deixava inquieto. Sentia um peso no peito, como se zombar dela fosse apenas uma forma de se proteger de algo que jamais admitiria. Estar começando a sentir uma atração que ia além do físico. Enquanto isso, o destino tramava silenciosamente nos bastidores. Um segredo antigo guardado a 7 chaves estava prestes a vir à tona, um segredo capaz de mudar para sempre a posição de Marina no mundo, transformando sua vida da água para o vinho. Mas antes dessa revelação, ela ainda precisaria suportar o peso da rejeição, da injustiça e das dores de um amor que nascia em meio ao desprezo. E seria exatamente essa mistura de sentimentos que colocaria Arthur diante do maior dilema de sua vida: continuar escondido atrás de sua arrogância ou ceder ao amor que crescia em silêncio. Marina caminhava lentamente pelo corredor silencioso da empresa. O dia havia sido longo, cheio de tarefas que pareciam se multiplicar. Mas o que realmente pesava em seus ombros não era a exaustão física. Era a sensação de ser constantemente observada, julgada e diminuída. Desde que começara a trabalhar ali, já havia se acostumado com os olhares de desprezo de alguns colegas que a viam apenas como a faxineira. Mas nada se comparava à forma como Arthur, o CEO, parecia ter prazer em lembrá-la de sua posição. Arthur, por sua vez, permanecia no escritório, encarando a cidade iluminada através da ampla janela de vidro. Os arranha-céus cintilavam sob as luzes da noite. Mas sua mente estava longe dali. Cada vez que se lembrava da expressão de Marina ao ser humilhada, algo dentro dele se agitava. Ele dizia a si mesmo que era apenas irritação, que não passava de repulsa pela ousadia daquela moça simples que insistia em manter a cabeça erguida. Mas no fundo a verdade era outra, e ele não tinha coragem de admitir nem para si mesmo. Marina, apesar das dores silenciosas, encontrava uma forma de não se deixar apagar. Quando chegava em casa depois de um dia de trabalho, dedicava-se à leitura de livros antigos que guardava com carinho. Eram histórias de superação, de mulheres que enfrentaram o desprezo do mundo e ainda assim se levantaram mais fortes. E de algum modo, essas histórias se entrelaçavam com a sua própria vida. Cada página parecia dizer: espere, seu tempo vai chegar. Arthur, em suas noites de solidão, sentia-se cercado por fantasmas do passado. Uma infância marcada pela ausência de afeto, pela rigidez de um pai que acreditava que homens não choram, moldara o homem que era hoje, frio, calculista, incapaz de demonstrar ternura. Ao zombar de Marina, ele não apenas tentava manter sua posição de autoridade, mas também camuflava um sentimento que o assustava. O brilho nos olhos dela, mesmo diante das adversidades, mexia com ele de um jeito que não sabia controlar. Certo dia, ao cruzarem no corredor, Arthur deixou escapar um comentário ácido. Marina, cansada de engolir seu orgulho, respondeu de maneira firme, sem baixar os olhos. Aquela atitude o surpreendeu. Por um instante, Arthur se viu desarmado, quase sem palavras. Havia força naquela mulher, uma dignidade que contrastava com o uniforme simples de faxineira. E foi nesse momento que algo se partiu dentro dele. O desprezo que demonstrava não era real. Era um escudo contra a vulnerabilidade que sentia sempre que estava diante dela. Naquela noite, Marina chorou em silêncio. Não pelo comentário em si, mas pela sensação de não pertencer àquele lugar, de ser sempre vista como alguém menor. No entanto,
Mesmo em meio às lágrimas, ela fez uma promessa a si mesma. Não deixaria que ninguém apagasse o valor que carregava dentro de si. Enquanto isso, Arthur, deitado em sua cama de luxo, girava de um lado para o outro, incapaz de dormir. A lembrança do olhar firme de Marina não o deixava em paz. Por que ela não abaixou a cabeça? Porque, mesmo sendo apenas uma faxineira, conseguiu me enfrentar como se fosse igual a mim? Murmurava em pensamento. E pela primeira vez em anos, Arthur sentiu medo. Medo de perder o controle. Medo de se apaixonar. Os dias seguintes foram marcados por encontros cada vez mais intensos entre os dois. Arthur continuava com sua postura arrogante, mas seus olhares demoravam mais do que o necessário sobre Marina. Ele tentava disfarçar, mas cada gesto dela parecia arrancar pedaços da muralha que ele havia erguido em torno de seu coração. Marina, por outro lado, lutava contra sentimentos que não queria nutrir. Como poderia sentir algo por um homem que a diminuía? Era irracional, injusto consigo mesma, mas seu coração insistia em bater mais forte toda vez que ele se aproximava. Havia algo que Arthur não compreendia. A paz que sentia apenas por estar no mesmo ambiente que ela. Mesmo sem palavras, mesmo sem trocas, a presença de Marina o afetava de uma forma que ele não conseguia explicar. E quanto mais tentava resistir, mais caía nas próprias contradições. Mas o destino já havia traçado o próximo passo dessa história. O segredo sobre a verdadeira origem de Marina estava prestes a emergir, e quando viesse à tona, destruiria todas as barreiras de poder, status e preconceito que Arthur tanto se esforçava para sustentar. O que Arthur ainda não sabia era que todo o desprezo que dedicava àquela mulher se voltaria contra ele. Quando descobrisse que a faxineira que ele zombava era, na verdade, a legítima herdeira da empresa que comandava. E seria nesse ponto que sua vida mudaria para... As manhãs de Marina haviam se tornado uma rotina de força e resistência. Ela chegava cedo, antes mesmo que a maioria dos funcionários ocupasse suas mesas. O silêncio da empresa naquele horário parecia acolhê-la, como se fosse um breve refúgio antes do caos diário. Ela gostava de percorrer os corredores ainda vazios, sentir o cheiro de café recém-passado na copa e organizar seu carrinho de limpeza. Mas naquela semana algo começou a mudar. Algo que a fazia sentir um frio estranho na espinha cada vez que passava pelo hall principal. Na parede central, emoldurada por vidro e madeira, havia uma galeria de fotos antigas. Retratos dos fundadores, das reuniões de inauguração, de celebrações marcantes na história da empresa. Ela nunca havia prestado tanta atenção naqueles rostos. Até que, numa manhã, seus olhos se fixaram em uma fotografia em preto e branco. Um casal sorria com orgulho, cercado por outros acionistas. E no colo da mulher havia uma criança pequena, com cachos escuros e olhos vivos. Marina parou paralisada, porque aquela criança tinha um olhar que parecia refletir o dela própria. Por um instante, ela se obrigou a rir de si mesma. É só coincidência, pensou, empurrando o carrinho e tentando afastar a ideia absurda. Mas enquanto trabalhava, não conseguia se livrar daquela sensação incômoda de familiaridade. Arthur, de seu escritório, observava Marina através do vidro sem que ela percebesse. Ele notava o jeito como ela caminhava, sempre ereta, sempre com uma calma que contrastava com o mundo frenético ao redor. E algo nele começava a se quebrar. Já não conseguia olhar para ela sem se perguntar quem era aquela mulher de verdade. Havia algo de diferente, algo que ele não conseguia encaixar. Não era apenas uma faxineira, ele sentia isso. No entanto, em vez de admitir a estranha atração e respeito que começava a nascer, Arthur se agarrava ao sarcasmo, chamava-a de metida. Insinuava que ela queria se destacar quando, na realidade, ele próprio não conseguia aceitar que uma mulher tão simples lhe tirasse o chão. O que ele não imaginava era que o universo conspirava para que seu preconceito se transformasse em arrependimento.
Naquela mesma semana, um homem idoso apareceu na empresa. Chamava-se Augusto, advogado aposentado que havia trabalhado com a antiga diretoria há muitos anos. Ele estava ali para resolver alguns assuntos pendentes relacionados ao patrimônio da família fundadora. Marina, ao vê-lo na recepção, foi quem o atendeu. E ao fitá-la, Augusto deixou o café que segurava quase cair da mão. Seu rosto empalideceu. Você... murmurou ele quase sem acreditar. Quem é você, minha filha? Marina estranhou a reação. Sorriu educadamente, sem entender o motivo da surpresa. Meu nome é Marina. Trabalho na limpeza, respondeu sem dar importância. Mas Augusto a seguiu com os olhos, perturbado. Aquela moça era o retrato vivo de alguém que ele havia conhecido no passado. Ele precisava ter certeza, mas não ousou perguntar mais naquele momento. Dias se passaram, e Marina continuava a sentir aquele peso silencioso. Não era apenas Augusto. Outras pessoas mais antigas na empresa também começaram a lançar olhares curiosos, como se enxergassem nela algo além do uniforme simples. Marina, confusa, evitava pensar muito. Estava ali para trabalhar, ganhar seu sustento e ajudar a mãe doente em casa. Nada mais. Arthur, por sua vez, notava esses olhares e se incomodava. Uma parte dele sentia ciúmes, embora jamais admitisse. Porque todos estavam começando a prestar atenção naquela mulher? Porque parecia que ela carregava um brilho que desafiava a posição dele de CEO? Foi numa noite chuvosa que as peças começaram a se mover. Marina havia ficado até mais tarde, limpando os andares superiores quando encontrou uma porta entreaberta em uma sala que raramente era usada. A curiosidade a fez empurrar a porta e entrar. Lá dentro havia caixas de arquivos, documentos antigos e fotografias guardadas. Uma pasta em especial chamou sua atenção. Na capa, o sobrenome que ela carregava em seus documentos: Alencar. Suas mãos tremeram ao abrir. Dentro, encontrou papéis que mencionavam um acidente trágico de anos atrás, envolvendo um casal da família fundadora da empresa e uma criança que havia desaparecido misteriosamente naquela época. Marina leu e releu as linhas sem acreditar. As datas coincidiam com sua própria infância, com histórias que sua mãe adotiva sempre havia evitado contar em detalhes. Seu coração disparou. Poderia aquilo significar que... Não, era impossível. Era absurdo pensar que ela, a faxineira humilhada, pudesse ter qualquer ligação com aquela linhagem. Naquele instante, ouviu passos no corredor. Assustada, fechou a pasta e saiu da sala rapidamente, tentando disfarçar o nervosismo, mas não percebeu que Arthur a observava de longe, intrigado com sua presença naquele setor restrito. De volta ao seu escritório, Arthur não conseguiu se concentrar em nada. Havia algo naquela noite, algo no olhar de Marina quando saiu apressada, que o fez sentir um aperto no peito. Ele estava diante de um mistério, e mesmo contra sua vontade, sentia que precisava descobrir. Marina chegou em casa com os olhos marejados, levando consigo a angústia de um segredo que ainda não compreendia. Deitou-se, mas não conseguiu dormir, e no silêncio da madrugada chorou. Não porque tinha respostas, mas porque pela primeira vez na vida se perguntou: quem sou eu de verdade? O destino, no entanto, já estava prestes a revelar. E quando a verdade viesse à tona, não apenas Marina teria sua vida transformada, Arthur também enfrentaria a maior reviravolta de sua existência. As manhãs de Marina haviam se tornado uma rotina de força e resistência. Ela chegava cedo, antes mesmo que a maioria dos funcionários ocupasse suas mesas. O silêncio da empresa naquele horário parecia acolhê-la, como se fosse um breve refúgio antes do caos diário. Ela gostava de percorrer os corredores ainda vazios, sentir o cheiro de café recém-passado na copa e organizar seu carrinho de limpeza. Mas naquela semana algo começou a mudar. Algo que a fazia sentir um frio estranho na espinha cada vez que passava pelo hall principal. Na parede central, emoldurada por vidro e madeira, havia uma galeria de fotos antigas. Retratos dos fundadores, das reuniões de inauguração, de celebrações marcantes na história da empresa.
Ela nunca havia prestado tanta atenção naqueles rostos. Até que, numa manhã, seus olhos se fixaram em uma fotografia em preto e branco. Um casal sorria com orgulho, cercado por outros acionistas. E no colo da mulher havia uma criança pequena, com cachos escuros e olhos vivos. Marina parou paralisada, porque aquela criança tinha um olhar que parecia refletir o dela própria. Por um instante, ela se obrigou a rir de si mesma. É só coincidência, pensou, empurrando o carrinho e tentando afastar a ideia absurda. Mas enquanto trabalhava, não conseguia se livrar daquela sensação incômoda de familiaridade. Arthur, de seu escritório, observava Marina através do vidro sem que ela percebesse. Ele notava o jeito como ela caminhava, sempre ereta, sempre com uma calma que contrastava com o mundo frenético ao redor. E algo nele começava a se quebrar. Já não conseguia olhar para ela sem se perguntar quem era aquela mulher de verdade. Havia algo de diferente, algo que ele não conseguia encaixar. Não era apenas uma faxineira, ele sentia isso. No entanto, em vez de admitir a estranha atração e respeito que começava a nascer, Arthur se agarrava ao sarcasmo, chamava-a de metida. Insinuava que ela queria se destacar quando, na realidade, ele próprio não conseguia aceitar que uma mulher tão simples lhe tirasse o chão. O que ele não imaginava era que o universo conspirava para que seu preconceito se transformasse em arrependimento. Naquela mesma semana, um homem idoso apareceu na empresa. Chamava-se Augusto. Advogado aposentado que havia trabalhado com a antiga diretoria há muitos anos. Ele estava ali para resolver alguns assuntos pendentes relacionados ao patrimônio da família fundadora. Marina, ao vê-lo na recepção, foi quem o atendeu. E ao fitá-la, Augusto deixou o café que segurava quase cair da mão. Seu rosto empalideceu. "Você..." murmurou ele quase sem acreditar. "Quem é você, minha filha?" Marina estranhou a reação. Sorriu educadamente, sem entender o motivo da surpresa. "Meu nome é Marina. Trabalho na limpeza", respondeu sem dar importância. Mas Augusto a seguiu com os olhos, perturbado. Aquela moça era o retrato vivo de alguém que ele havia conhecido no passado. Ele precisava ter certeza, mas não ousou perguntar mais naquele momento. Dias se passaram, e Marina continuava a sentir aquele peso silencioso. Não era apenas Augusto. Outras pessoas mais antigas na empresa também começaram a lançar olhares curiosos, como se enxergassem nela algo além do uniforme simples. Marina, confusa, evitava pensar muito. Estava ali para trabalhar, ganhar seu sustento e ajudar a mãe doente em casa. Nada mais. Arthur, por sua vez, notava esses olhares e se incomodava. Uma parte dele sentia ciúmes, embora jamais admitisse. Por que todos estavam começando a prestar atenção naquela mulher? Por que parecia que ela carregava um brilho que desafiava a posição dele de CEO? Foi numa noite chuvosa que as peças começaram a se mover. Marina havia ficado até mais tarde, limpando os andares superiores quando encontrou uma porta entreaberta em uma sala que raramente era usada. A curiosidade a fez empurrar a porta e entrar. Lá dentro havia caixas de arquivos, documentos antigos e fotografias guardadas. Uma pasta em especial chamou sua atenção. Na capa, o sobrenome que ela carregava em seus documentos: Alencar. Suas mãos tremeram ao abrir. Dentro, encontrou papéis que mencionavam um acidente trágico de anos atrás, envolvendo um casal da família fundadora da empresa e uma criança que havia desaparecido misteriosamente naquela época. Marina leu e releu as linhas sem acreditar. As datas coincidiam com sua própria infância, com histórias que sua mãe adotiva sempre havia evitado contar em detalhes. Seu coração disparou. Poderia aquilo significar que... Não, era impossível. Era absurdo pensar que ela, a faxineira humilhada, pudesse ter qualquer ligação com aquela linhagem. Naquele instante, ouviu passos no corredor. Assustada, fechou a pasta e saiu da sala rapidamente, tentando disfarçar o nervosismo, mas não percebeu que Arthur a observava de longe, intrigado com sua presença naquele setor restrito. De volta ao seu escritório, Arthur não conseguiu se concentrar em nada.
Havia algo naquela noite, algo no olhar de Marina quando saiu apressada, que o fez sentir um aperto no peito. Ele estava diante de um mistério, e mesmo contra sua vontade, sentia que precisava descobrir. Marina chegou em casa com os olhos marejados, levando consigo a angústia de um segredo que ainda não compreendia. Deitou-se, mas não conseguiu dormir, e no silêncio da madrugada chorou. Não porque tinha respostas, mas porque pela primeira vez na vida se perguntou: quem sou eu de verdade? O destino, no entanto, já estava prestes a revelar. E quando a verdade viesse à tona, não apenas Marina teria sua vida transformada, Arthur também enfrentaria a maior reviravolta de sua existência. Os dias que se seguiram foram cheios de pequenos acontecimentos que pareciam triviais para qualquer outra pessoa, mas que para Marina carregavam um peso invisível. Cada detalhe da empresa parecia ter sido colocado ali para lembrá-la de algo que ela ainda não compreendia. Fotografias antigas, rostos conhecidos, objetos esquecidos. Tudo começava a se conectar de maneira sutil, como se o passado sussurrasse segredos que ainda não ousava revelar. Marina sentia-se inquieta. Nunca fora do tipo de pessoa que imaginava grandes riquezas ou dinastias familiares. A vida simples que conhecia, com a mãe sempre lutando para que não faltasse nada em casa, parecia tudo o que poderia existir. Mas agora, pequenas coincidências começaram a levantar questionamentos. Por que algumas pessoas mais velhas a olhavam com estranheza? Por que aquele advogado idoso, Augusto, parecia perturbado ao vê-la? Cada gesto deixava um eco de dúvida em sua mente, mas ela se obrigava a continuar com sua rotina, tentando ignorar o incômodo que crescia dentro dela. Arthur, por outro lado, se encontrava em um turbilhão silencioso. O CEO, acostumado a controlar todos os aspectos de sua vida e de seu império, estava perdendo o controle sobre algo que jamais poderia comprar ou comandar: o próprio coração. Ele se via pensando em Marina nos momentos mais inesperados, ao caminhar pelos corredores, ao analisar relatórios, até durante reuniões com acionistas. O efeito que ela causava nele era confuso, irritante e ao mesmo tempo irresistível. Naquela tarde, Arthur se aproximou da recepção por um pretexto qualquer, mas seu olhar buscava inconscientemente Marina. Ela estava organizando papéis e documentos distraída, sem notar a presença dele. Ele se aproximou e cada passo parecia carregado de tensão. Por um instante o tempo pareceu parar. Quando finalmente a encarou, percebeu o quanto aquela mulher simples tinha algo que o desconcertava profundamente. "Está trabalhando até tarde?" perguntou, tentando manter o tom seco e profissional, embora cada palavra saísse com uma força que ele próprio não controlava. Marina ergueu os olhos, surpresa, mas respondeu com firmeza: "Sempre que há trabalho a fazer, Sr. Arthur." Ele fez uma pausa, estudando cada gesto, cada expressão. Algo nele começou a mudar. Não era apenas curiosidade ou obrigação profissional. Era interesse e confusão, uma mistura de fascínio e medo. Fascínio por sua força, medo de se aproximar demais. Enquanto isso, Marina começou a perceber pequenos detalhes que a deixavam inquieta. Uma carta esquecida em uma gaveta, um retrato antigo que parecia descrevê-la, o comportamento diferente de alguns funcionários antigos. Cada um desses sinais era uma peça de um quebra-cabeça que ela ainda não sabia montar. A ideia de que havia algo maior em sua vida começava a germinar, uma suspeita silenciosa que a mantinha alerta, mas também amedrontada. Em uma noite particularmente chuvosa, Marina encontrou Augusto novamente. Ele insistiu em conversar em particular, e quando a viu não conseguiu esconder a emoção. "Há muito tempo venho procurando por você", disse ele baixinho, "algo que só você poderia compreender." Marina franziu a testa, confusa e apreensiva. "Procurar por mim? Por quê? Por que você está ligada a tudo isso?" "De uma maneira que nem imagina", respondeu Augusto, hesitando. "Há segredos que precisam ser revelados no momento certo. Mas saiba, seu lugar neste mundo é muito maior do que imagina." As palavras de Augusto ecoaram na mente de Marina por dias. Ela não entendia. Mas algo no tom do velho advogado sugeria uma verdade que estava prestes a emergir. O coração dela disparava ao pensar no que poderia significar, e ao mesmo tempo, sentia medo de descobrir. Enquanto isso, Arthur começava a perceber uma mudança sutil no comportamento de Marina. Ele notava que ela estava diferente, mais introspectiva, mais alerta.
e isso despertava nele um sentimento contraditório. Queria se aproximar, mas temia que suas intenções fossem interpretadas de forma errada. E no fundo também temia o que poderia descobrir sobre ela. Certa manhã, Arthur a encontrou na sala de reuniões, mexendo discretamente em alguns documentos antigos, e uma sensação estranha tomou conta dele. Havia algo ali que ele ainda não conseguia decifrar. Era mais do que simples curiosidade. Era instinto, um pressentimento de que aquela mulher carregava algo que mudaria para sempre sua vida. Marina, sem perceber, estava se aproximando da verdade. Cada pista, cada olhar, cada detalhe a levava mais perto do segredo que mudaria tudo. Mas ainda não sabia que era a legítima herdeira da empresa. E Arthur, mesmo tentando resistir, começava a se deixar envolver. O orgulho e a arrogância batiam de frente com a atração que crescia, deixando-o inquieto, vulnerável, perdido. O destino começava a preparar o palco para a grande revelação. E quando a verdade finalmente surgisse, não seria apenas Marina que teria sua vida transformada. Arthur também seria confrontado com sentimentos que jamais imaginou enfrentar. Marina começará a juntar os sinais do seu passado misterioso, sem saber que é a herdeira, enquanto Arthur sente que seu coração está sendo dominado por alguém que acredita ser apenas uma faxineira. O segredo está prestes a emergir, e a tensão entre eles só aumenta. As manhãs de Marina haviam adquirido um peso diferente. Cada passo que dava pelos corredores da empresa parecia carregado de significado, mesmo que ela ainda não soubesse exatamente o que aquele significado representava. Os olhares curiosos de funcionários mais antigos, a maneira como alguns documentos pareciam chamá-la, e a presença constante de Arthur em seu campo de visão, criavam uma tensão silenciosa que não podia ser ignorada. Ela se lembrava daquela noite em que havia encontrado a pasta de documentos antigos, e de Augusto, o advogado que falara em enigmas sobre seu passado. Não conseguia parar de pensar nas palavras dele. Há segredos que precisam ser revelados no momento certo, mas saiba, seu lugar neste mundo é muito maior do que imagina. Marina não sabia o que aquilo significava, mas sentiu o coração bater mais rápido ao imaginar que algo realmente importante estivesse ligado a ela. Enquanto isso, Arthur não conseguia mais disfarçar a inquietação que sentia sempre que a via. Ele havia tentado manter a distância, manter o controle de suas emoções, mas cada gesto de Marina parecia atravessar sua armadura de arrogância. A maneira como ela lidava com tudo, a humilhação, o trabalho pesado, a simplicidade de sua vida, despertava nele uma admiração inesperada, e quanto mais tentava resistir, mais seu coração insistia em se aproximar. Certa tarde, enquanto organizava a sala de arquivos, Marina encontrou um envelope antigo, selado com cera, escondido entre pastas empoeiradas. O selo tinha o brasão da família fundadora da empresa. Um arrepio percorreu sua espinha. Hesitou antes de abrir, sentindo um misto de medo e curiosidade. Dentro havia cartas, fotos antigas e documentos que mencionavam uma menina que desaparecera misteriosamente anos atrás, na mesma época em que Marina ainda era criança. Ela folheou as páginas com mãos trêmulas, cada detalhe a fazendo sentir que estava próxima de descobrir algo que mudaria sua vida. Arthur, do outro lado do prédio, observava-a à distância. Ele percebeu que Marina segurava algo que não deveria ter encontrado, e isso despertou nele um medo silencioso. Medo de que a verdade pudesse alterar tudo entre eles. Mas ao mesmo tempo, algo mais poderoso do que o medo começava a crescer. A vontade de protegê-la, de se aproximar, mesmo que não compreendesse totalmente os próprios sentimentos. Nos dias que se seguiram, Marina começou a notar padrões que antes passavam despercebidos. Certos funcionários pareciam tratá-la de forma diferente, com uma mistura de respeito e cautela. Pequenos detalhes como um olhar prolongado de Augusto ou a maneira como documentos antigos surgiam de repente em suas mãos, faziam seu coração disparar. Ela sentia que algo grande estava prestes a acontecer, mas ainda não sabia se estava pronta para enfrentar a verdade. Arthur, cada vez mais envolvido, tentava entender os sentimentos que a presença dela despertava. Não era apenas atração física, era algo mais profundo. Quase como se Marina fosse capaz de penetrar nas camadas mais escondidas de sua alma, expondo fragilidades que ele havia escondido por anos. E por mais que quisesse lutar contra isso,
Sabia que estava perdendo a batalha silenciosa que travava contra si mesmo. Em uma noite chuvosa, Marina decidiu procurar Augusto novamente. O advogado estava sozinho na biblioteca antiga da empresa, rodeado por livros e arquivos empoeirados. Quando a viu, sorriu com um misto de alívio e preocupação. Você está se aproximando da verdade, disse ele com voz baixa. Mas ainda não é o momento de conhecer tudo. Marina franziu a testa, ansiosa. Eu preciso saber, Augusto. Sinto que algo grande está prestes a mudar minha vida. A paciência é essencial, respondeu ele, tocando levemente seu ombro. Mas saiba que cada peça que você descobrir vai levá-la diretamente àquilo que sempre foi seu por direito. Enquanto Marina saía da biblioteca, a chuva caía com força, e cada gota parecia sussurrar segredos antigos. Arthur, observando-a de longe, sentiu uma pontada de ciúme misturada com preocupação. Ele não sabia ainda o que ela descobriria, mas sentia com cada fibra de seu ser que a vida de ambos estava prestes a se transformar de maneira irreversível. O destino, silencioso e implacável, continuava a mover as peças. Cada passo de Marina, cada documento encontrado, cada encontro com figuras do passado aproximava-a da revelação final. E Arthur, mesmo resistindo, sabia que não conseguiria escapar do que seu coração já havia decidido. Marina se aproxima da descoberta completa de sua origem, sem ainda saber que é a verdadeira herdeira. Arthur, cada vez mais emocionalmente envolvido, começa a perceber que sua vida está irremediavelmente ligada à dela. O segredo está prestes a emergir, e o amor começa a se tornar inevitável, mesmo entre orgulho, medo e humilhação. A rotina de Marina parecia cada vez mais carregada de pequenos sinais que ela não conseguia ignorar. Cada detalhe da empresa, cada documento encontrado, cada gesto dos funcionários antigos era uma peça de um quebra-cabeça que começava a tomar forma. E embora ela ainda não soubesse a verdade completa, uma sensação inquietante crescia dentro dela. Algo grande estava prestes a acontecer. Arthur, do outro lado de seu império, começava a perceber que não poderia mais ignorar o efeito que Marina causava em sua vida. O CEO, acostumado a controlar tudo e todos, sentia que algo escapava de suas mãos. Ela não era apenas uma faxineira comum. Havia algo nela que o desconcertava. Algo que desafiava cada regra de sua existência organizada e meticulosa. E quanto mais tentava resistir, mais se via preso aos próprios sentimentos. Naquela tarde, Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Augusto, o advogado antigo da família, que a convocava para uma conversa urgente. Quando chegou ao escritório do homem idoso, encontrou uma pasta aberta sobre a mesa, cheia de documentos e fotos antigas. Augusto suspirou profundamente, com a expressão carregada de preocupação e emoção. Marina, você está mais perto do que imagina, disse ele com a voz baixa. Mas ainda não posso revelar tudo. Há forças que precisam ser respeitadas antes do momento certo. Marina olhou para ele, confusa e ansiosa. Eu não entendo, Augusto. Tudo isso? O que significa? Por que todos olham para mim de forma diferente? Porque sinto que há algo que não conheço sobre mim mesma. Há anos você foi afastada de um destino que era seu por direito, respondeu ele. Mas a verdade, Marina, exige cuidado. Há pessoas que ainda não sabem que você retornou. E algumas podem não querer que descubra sua verdadeira posição. Cada palavra de Augusto parecia ecoar em sua mente como trovões silenciosos. Ela tentava processar o que ouvia, mas a confusão e o medo cresciam. Cada passo que dava para compreender sua própria história parecia arrastá-la para um abismo de incertezas, mas ao mesmo tempo, despertava uma força interior que ela nunca havia conhecido. Enquanto isso, Arthur observava a movimentação silenciosa de Marina pelos corredores. Ele notou o nervosismo dela, a forma como suas mãos tremiam levemente ao manusear documentos antigos. Algo em seu interior se apertou. Não era apenas atração. Era medo, respeito, admiração e um sentimento que ele ainda não conseguia nomear. Sabia que sua vida estava prestes a mudar, mas não tinha ideia de como lidar com isso. Nos dias seguintes, Marina começou a perceber detalhes ainda mais estranhos. Certos arquivos tinham seu nome escrito, mas com datas que coincidiam com acontecimentos de sua infância. Pessoas do passado começavam a surgir de maneira inesperada, oferecendo olhares de reconhecimento e reverência. Cada fragmento de informação era um fio que, quando unido, começava a formar uma teia invisível, conectando-a ao império que ela jamais imaginou possuir.
Arthur, por sua vez, lutava contra seus próprios sentimentos. Cada gesto de Marina despertava nele emoções que ele jamais permitira. A arrogância, a frieza e o orgulho começaram a ceder espaço para algo novo, algo que o deixava vulnerável e ansioso. Ele percebia que não apenas Marina estava prestes a descobrir um segredo que mudaria sua vida, mas ele também estava prestes a enfrentar a verdade sobre o que sentia por ela. Certa noite, enquanto revisava relatórios em seu escritório, Arthur foi surpreendido por Marina. Ela entrou discretamente, carregando uma pasta que havia encontrado em um arquivo antigo. "Senhor Arthur, achei isso. Não sei se deveria abrir, mas sinto que preciso saber", disse ela hesitando, os olhos marejados e cheios de determinação. Arthur permaneceu em silêncio, observando-a com intensidade. Uma parte dele queria impedir que ela abrisse para protegê-la, ou talvez para proteger a si mesmo. Mas a outra parte, mais profunda e sincera, sabia que era impossível deter o destino. "Vá em frente", murmurou sua voz carregada de emoção contida. "Descubra o que precisa descobrir." Marina abriu a pasta lentamente. Fotos antigas, certidões e documentos revelavam uma história que ela jamais imaginara. Aos poucos começou a entender. As peças se encaixavam e a verdade estava diante de seus olhos. Cada detalhe era um choque. Cada descoberta a aproximava de uma realidade que mudaria tudo e, enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, Arthur se aproximou silenciosamente, incapaz de dizer algo, apenas assistindo à transformação que ocorria diante dele. A mulher que ele conhecia, que ele zombava e subestimava, estava prestes a descobrir que sua vida, sua identidade e seu futuro estavam ligados a algo muito maior do que ela jamais poderia imaginar. Marina está a um passo da revelação completa de que é a verdadeira herdeira. Arthur, cada vez mais emocionalmente envolvido, se vê diante de sentimentos que não pode mais controlar. O próximo capítulo trará a grande descoberta, o choque e o início da reviravolta que mudará a vida de ambos para sempre. A manhã começou com um silêncio diferente. O sol entrava timidamente pelas janelas da empresa, iluminando corredores que pareciam guardar segredos há décadas. Marina caminhava com passos firmes, mas seu coração batia acelerado. Havia algo no ar, uma tensão quase palpável que a fazia sentir cada célula de seu corpo alerta, como se o mundo inteiro estivesse prestes a mudar. Ela segurava a pasta que havia encontrado nos arquivos antigos. Augusto a havia aconselhado a não se precipitar, mas Marina não conseguia mais esperar. Cada dia que passava trazia mais indícios de que sua vida escondia verdades profundas, e a curiosidade, misturada ao medo, a empurrava para frente. Arthur, em seu escritório, observava cada movimento dela com atenção quase obsessiva. O CEO que outrora zombava e desprezava a faxineira, agora sentia seu mundo virar de cabeça para baixo. Ele tentava manter a postura, mas cada gesto de Marina, cada olhar perdido nos documentos fazia seu coração disparar. Ele já não podia negar. Algo nela havia tocado sua alma de maneira irrevogável. Ao entrar na sala reservada de Augusto, Marina sentiu a atmosfera mudar. O advogado olhou para ela com uma expressão carregada de emoção, como se contivesse algo que não podia revelar de imediato. "Marina, chegou o momento", disse ele com a voz firme. "Preciso que veja isso com atenção." Ele estendeu para ela uma série de documentos antigos, fotos e certidões. A cada folha que Marina abria, seu mundo se transformava. Cada detalhe a aproximava da verdade que por tantos anos estivera escondida. O choque tomou conta de seu corpo. Sua respiração tornou-se rápida e irregular. "Não, isso não pode ser", murmurou Marina, suas mãos tremendo. Eu sou..." Augusto assentiu levemente, com um olhar que misturava orgulho e tristeza. "Sim, Marina. Você é a legítima herdeira da família fundadora. A criança desaparecida anos atrás que todos acreditavam perdida. Era você." As palavras ecoaram dentro dela, penetrando cada fibra do seu ser. Tudo fazia sentido agora. Os olhares estranhos, os gestos de respeito dos funcionários antigos, os documentos com seu nome, cada sinal do passado, cada detalhe que parecia insignificante, agora se encaixava em uma história maior. Arthur entrou silenciosamente na sala naquele momento. Ao ver a expressão de Marina, sentiu seu próprio coração apertar. A mulher que ele julgara ser apenas uma simples faxineira, agora se revelava como alguém de poder e importância inimagináveis.
Mas ao invés de sentir inveja ou receio, Arthur sentiu algo mais profundo: alívio e admiração, misturados a um amor que crescia incontrolável. Marina, começou ele hesitando. Eu não sei o que dizer. Ela olhou para ele, lágrimas escorrendo, mas com um brilho novo nos olhos, uma força que ele nunca tinha visto antes. Arthur, tudo isso é real, disse ela, a voz firme apesar da emoção. Minha vida inteira mudou em um instante. O silêncio entre os dois era carregado de sentimentos não ditos. Palavras seriam insuficientes para expressar a intensidade do que ambos sentiam. E, no entanto, naquele instante não precisavam falar. Os olhares já diziam tudo. Surpresa, medo, paixão e a promessa de um futuro diferente. Marina começou a compreender a responsabilidade que vinha com sua descoberta. Ser herdeira significava poder, respeito e uma nova posição no mundo, mas também significava enfrentar desafios, lidar com inveja e injustiças, e tomar decisões que poderiam mudar vidas. Ela sentiu um peso enorme sobre os ombros, mas ao mesmo tempo, uma liberdade inédita. Arthur se aproximou cuidadosamente, como se temesse quebrar a nova realidade de Marina. Eu quero estar ao seu lado, disse ele baixinho. Seja qual for o caminho, seja qual for o desafio, não quero perder você. Marina olhou para ele, o coração batendo acelerado, e pela primeira vez permitiu-se sorrir de verdade. Um sorriso que era mistura de alívio, felicidade e amor. Arthur, disse ela, a voz embargada, eu também não quero te perder. O mundo ao redor parecia desaparecer por alguns segundos, apenas os dois ali, conscientes de que o destino havia conspirado para uni-los. Mesmo através de humilhações, rejeições e segredos, o amor finalmente triunfava. Mas a vida de Marina agora estava irrevogavelmente transformada. Ela era a herdeira. E sua relação com Arthur ganhava um novo significado. Cada gesto, cada palavra, cada olhar passaria a carregar o peso de uma história que misturava drama, tragédia e romance. Enquanto a chuva batia suavemente nas janelas da sala, como se limpasse o passado e anunciasse o futuro, Marina e Arthur se aproximaram sem pressa, permitindo que o momento falasse por si mesmo. O amor que antes parecia impossível agora se tornava inevitável. E assim, a faxineira que nunca imaginara ter um destino grandioso, descobriu que a vida podia ser muito mais do que sonhos discretos e trabalho árduo. Ela era herdeira, e o amor finalmente conquistava o ímpeto. A revelação de Marina como a verdadeira herdeira havia causado uma comoção silenciosa dentro da empresa. Funcionários sussurravam entre si. Olhares curiosos e respeitosos agora se voltavam para ela. Mas nem todos estavam felizes com a notícia. Alguns membros da antiga diretoria, acostumados a exercer influência sobre decisões importantes, sentiam-se ameaçados e começaram a conspirar nos bastidores, temendo perder seu controle sobre o império. Marina, embora ainda absorvendo o impacto de sua nova posição, estava determinada a não se deixar abalar. A cada passo que dava, sentia crescer dentro de si uma força que jamais conhecera. Agora ela não era apenas a faxineira humilde que um dia se sentira invisível. Ela era poderosa, reconhecida e capaz de decidir sobre seu próprio destino. Mas o peso da responsabilidade não a assustava. Ao seu lado estava Arthur, cujo coração e alma estavam irrevogavelmente ligados ao dela. Arthur, por sua vez, sentia uma mistura de orgulho e temor. Ele havia subestimado Marina inúmeras vezes, mas agora reconhecia a grandeza dela. O CEO, que sempre acreditou controlar tudo, aprendeu que alguns sentimentos e situações estão além de qualquer poder. E ali estava ele, mais vulnerável do que jamais imaginara, pronto para lutar ao lado da mulher que conquistara seu coração de maneira definitiva. Nos dias seguintes, os desafios se intensificaram. Reuniões familiares tensas surgiam, advogados questionavam documentos antigos, e funcionários ambiciosos tentavam minar a autoridade de Marina. Cada obstáculo testava não apenas sua inteligência e coragem, mas também a força de seu vínculo com Arthur. Mas Marina não recuava. Ela enfrentava cada desafio com firmeza, aprendendo rapidamente a combinar astúcia e empatia para consolidar sua posição. Arthur observava, fascinado, como Marina se transformava diante de seus olhos. A mulher que um dia ele havia desprezado, zombado e subestimado,
Agora se mostrava capaz de comandar, convencer e liderar com uma confiança natural, e a cada vitória dela, sentia seu amor crescer, misturado à admiração e ao respeito profundo. Ele percebeu que, para proteger aquele amor, precisava apoiar e não controlar. Um dos momentos mais tensos ocorreu durante uma reunião de diretoria, quando um grupo de conselheiros questionou a legitimidade de Marina. Alguns sugeriam que decisões anteriores eram inválidas e que ela não tinha experiência para liderar. O silêncio tomou conta da sala quando Marina se levantou, com os olhos fixos em todos os presentes. Cada decisão que tomo é baseada em fatos, documentos e na verdade que foi escondida por anos, disse ela com voz firme. Não estou aqui para disputar poder, mas para honrar a história da empresa e garantir que ela prospere. O respeito imediato que se seguiu mostrou que sua força não vinha apenas do título, mas da autenticidade e coragem de quem por muito tempo fora subestimada. Arthur sorriu levemente, orgulhoso e silenciosamente apaixonado. Ele sabia que o amor deles tinha vencido não apenas obstáculos pessoais, mas também desafios externos, e isso tornava a conexão ainda mais profunda. Nos momentos de privacidade, longe dos corredores da empresa, Marina e Arthur permitiam-se ser apenas eles mesmos. Olhares trocados, toques discretos e palavras sussurradas criavam uma intimidade que nenhum poder ou segredo poderia destruir. E aos poucos os dois perceberam que não se tratava apenas de paixão. Era parceria, confiança e a certeza de que estavam destinados a enfrentar tudo juntos. Enquanto a chuva caía sobre a cidade, refletindo a luz dourada do pôr do sol, Marina segurou a mão de Arthur com firmeza. Sabia que seria difícil, mas nunca imaginei que sentiria tanto poder e amor ao mesmo tempo. Arthur apertou sua mão, aproximando-se lentamente, e nunca imaginei que alguém poderia me ensinar tanto sobre coragem, amor e verdade. Sua voz embargada, ele completou. Mas agora sei que não há nada que eu não faria por você. E naquele instante, o mundo parecia parar. O império, os desafios, as intrigas. Tudo se tornava irrelevante diante do que sentiam um pelo outro. O amor deles triunfava, mais forte do que qualquer obstáculo, consolidando uma história de superação, paixão e destino cumprido. Marina se tornou oficialmente a herdeira, consolidando seu poder e respeito na empresa. Mas mais importante do que isso, encontrou o amor verdadeiro em Arthur. Juntos enfrentaram desafios externos e internos, mas cada obstáculo apenas fortaleceu o vínculo entre eles. O romance, a superação e a justiça triunfaram, provando que o amor sempre vence, mesmo quando tudo parece perdido. O futuro ainda reservava provações, mas agora Marina e Arthur sabiam que juntos poderiam superar qualquer adversidade. E enquanto olhavam para o horizonte, sentiam que aquela história de drama, segredo e paixão estava apenas começando a florescer de verdade. Após tantas descobertas, desafios e momentos de tensão, Marina finalmente se encontrava em paz consigo mesma e com o mundo ao seu redor. A mulher que por anos fora subestimada, humilhada e ignorada, agora ocupava seu verdadeiro lugar como herdeira legítima da empresa. Mas acima de tudo havia algo que nenhum documento ou fortuna poderia medir: o amor verdadeiro que floresceu entre ela e Arthur. A vida na empresa mudou completamente. Funcionários que antes a viam como uma faxineira agora a respeitavam profundamente. A posição de liderança não apenas exigia responsabilidade, mas também mostrava a força de caráter de Marina. Ela aprendeu rapidamente a lidar com intrigas, disputas familiares e inveja silenciosa, e cada vitória reforçava a convicção de que merecia cada passo que dera. Arthur, que antes zombava dela e se escondia atrás de sua arrogância, agora se revelava completamente vulnerável. Cada gesto, cada olhar, cada toque com Marina revelava que o amor deles não era apenas uma atração passageira, era uma conexão profunda, formada por respeito, companheirismo e paixão. Ele havia aprendido que o verdadeiro poder não estava em controlar, mas em apoiar e amar de maneira incondicional. Marina, por sua vez, descobriu que o maior tesouro não estava apenas na fortuna ou no status que agora possuía, mas na coragem de enfrentar seu destino, de enfrentar aqueles que tentavam desestabilizá-la e, principalmente, de abrir seu coração para o amor que sempre esteve presente. Cada lágrima, cada momento de dúvida e cada humilhação do passado haviam servido para moldar sua força e seu caráter.
Nos momentos de intimidade entre eles, longe das pressões externas, Marina e Arthur compartilhavam olhares que diziam tudo. Gratidão, perdão, paixão e a certeza de que estavam destinados a ficar juntos. As dificuldades que enfrentaram apenas fortaleceram seu vínculo, provando que quando o amor é verdadeiro, nenhum obstáculo é grande o suficiente para separá-los. Enquanto a cidade seguia sua rotina, a chuva fina que caía no início do capítulo agora se transformava em um sol radiante, refletindo o renascimento de vidas que haviam sido transformadas pelo destino. Marina olhou para Arthur e ele para ela, e ambos souberam, sem precisar de palavras, que a história deles era mais que romance. Era uma prova de que a justiça, a coragem e o amor sempre prevalecem, e em meio a sorrisos, lágrimas de felicidade e a certeza de um futuro promissor, Marina e Arthur caminharam juntos para um novo capítulo de suas vidas. Eles sabiam que desafios ainda poderiam surgir, mas nada jamais seria capaz de abalar o que construíram. Uma história de superação, paixão e triunfo do amor sobre todas as adversidades. A história de Marina e Arthur nos ensina que o amor verdadeiro não se baseia em aparências, status ou títulos. Muitas vezes aquilo que parece impossível ou distante está mais perto do que imaginamos, e a coragem de enfrentar a verdade pode transformar vidas completamente. Marina nos mostra que cada humilhação, cada desafio e cada obstáculo podem ser superados quando confiamos em nós mesmos e acreditamos no que merecemos. A força interior é a chave para conquistar não apenas sucesso e respeito, mas também a felicidade plena. Arthur nos ensina que reconhecer nossos sentimentos, superar o orgulho e aprender a valorizar quem realmente importa é o caminho para construir relacionamentos sólidos, baseados em amor, respeito e parceria verdadeira. Por fim, essa história nos lembra que o amor vence, mesmo diante de segredos, injustiças e desafios que parecem intransponíveis. A verdade, a coragem e o coração aberto são capazes de transformar destinos e criar finais felizes que inspiram todos ao redor. Nunca subestime o poder da coragem e do amor. Quando você enfrenta seus medos e permite que a verdade guie seus passos, a vida pode surpreender de maneiras inimagináveis. E acima de tudo, o amor verdadeiro sempre triunfa.